Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou mais uma vez no canal do YouTube para convidar vocês para o nosso projeto Resgate, conhecer a comunidade, você que não está frequentando mais nenhum ministério. Isso é importante para nós. Todas as almas que crerem em Cristo Jesus é importante. A religião, irmão, ela é uma faca de dois gumes. Algumas pessoas eles ajudam, outras pessoas acabam afastando a pessoa, porque junto com a religião vem os costumes, vem os pensamentos humanos, as doutrinas humanas também. Tudo diz que é em prol a Deus, né? Todas as pessoas que no ministério criam regras, e diz que aquelas regras foi Deus que revelou, Deus que mudou. E a verdade, irmão, que só tem uma verdade: Cristo Jesus é a nossa única verdade. Então convido você para a nossa reunião cristã. Deixa meu WhatsApp, DDD 11 940 07 3396. Irmão, por falar em escritura, porque está escrito assim em Timóteo 3, versículos 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo 3, versículos 16 e 17. Irmão, aqui é Cristo, aqui é a palavra de Deus. Todos têm que submeter à palavra de Cristo. Mas só que para a pessoa conhecer a palavra de Cristo, nós temos ministros, pessoas que foram colocadas. E essas pessoas, nos dias de hoje, elas são divididas, né, na sua administração. Falam de Cristo, mas cada um de nós agimos como indiferentes um ao outro. Ainda que a palavra fala que todos nós somos irmãos em Cristo, mas somos divididos, porque cada um quer defender o seu ministério. Seu ministério é o certo, seu ministério é o correto, né? Então, Jesus também falou que no mundo tereis aflições. No mundo terei provações, mas ele fala para nós termos um bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos junto com ele. Então, se você quer encontrar as bênçãos verdadeiras de Deus, ela não é dada num culto religioso, porque muitas vezes as pessoas vão nos cultos buscando as bênçãos, né? Eu quero que Deus fale, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas pessoas vão interessada, desde o ouro, a prata, um companheiro, uma companheira, porque está interessado em entrar naquela religião por causa da mulher, ou interessado naquela religião por causa do homem. E o reino de Deus, irmão, ele não aceita barganha, troca. Ele é para aqueles que crêem por fé, aqueles que crêem que Deus opera no seu povo, Deus opera nos seus filhos. Então, na palavra de Deus há muitas bênçãos, irmão, que podemos receber. E para nós receber, nós temos que ler a Bíblia, irmão, ler a Escritura, porque ela mostra a mim, a você, o caminho verdadeiro para a salvação. Em Jesus Cristo, esse é o caminho. Ele ensina a Escritura a viver de uma forma que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ler as Escrituras. As reuniões é uma forma de você expressar o seu agradecimento a Deus. Não é o fato de você pertencer a uma religião que você pode dizer que é um salvo. Você é um salvo porque crê em Jesus, como está em 2 de Efésios. Salvação vem mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Você pode estar no ministério A, B, C, D. Se você não tiver fé em Jesus, você não vai ser salvo. O ministério não vai lhe dar salvação. Então, está aí, porque afirma a Escritura, salvação mediante a fé. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer servir a Deus, se quer viver de uma forma que agrada a Deus, leia as Escrituras.
porque as escrituras está escrito aí que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Uma vez um professor falou para mim: olha, você crê num livro feito por homens, escrito por homens, essa história bíblica, um homem que escreveu. E nós tínhamos entrado numa discussão de um assunto científico, que era justamente uma passagem bíblica onde fala que está escrito que um grande peixe engoliu Jonas. A Bíblia fala que é um grande peixe, não falou que peixe que era. Mas nós acabamos de falar assim, que é a baleia, que hoje nós conhecemos ele como um ser vivo que vive nas águas, e é a baleia mais grande de todos. Imagina que é a baleia, só que essa ciência que ele me ensinava, o professor me ensinava, afirmava que a baleia é um mamífero e não é um peixe. E aí ele falou, tá vendo? Você crê num livro feito por homens, porque um homem, ele falava assim, não passava na garganta de uma baleia. Professor, estranho, eu nunca falei que foi uma baleia que engoliu Jonas. O senhor que está falando. Eu sei que tu foi dizer que é um grande peixe. Que peixe que é, não posso afirmar o senhor que é, mas é um grande peixe. E aí ele ficou bravo comigo, né? Porque ele era acostumado a humilhar os crentes naquela época, né? Muitos anos atrás, um supletivo que eu fiz. E eu falei assim para ele: professor, a diferença minha e sua é que o senhor crê num livro escrito por homens também. Só que não é inspirado por Deus. Eu creio num livro escrito por homens, sim, concordo com o senhor, mas é inspirado por Deus. E está escrito aqui, ó. O que eu falei para ele, está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. E ele, depois daquele embate, ele ficou muito meu amigo e falou muitas coisas interessantes, mas todas as pessoas sofriam na mão dele, porque ele era acostumado. E ele caiu no erro, porque o homem tropeça, irmão. Mas pode ser que se encontre até escrito que a baleia engoliu Jonas, porque o conto popular ele acaba colocando como quer, irmão. Mas a escritura afirma que é um grande peixe. Então é importante ler as escrituras, irmão, porque lendo as escrituras você será guiado nessa vida, guiado no seu dia a dia, guiado no seu relacionamento, você será guiado no seu trabalho, você vai ter domínio, você vai ter como se expressar, como se comunicar. Quem lê as escrituras fica culto, irmão, sabia? É um livro que conta histórias, mais histórias, são 66 livros, e contando muitos acontecimentos, que serve de exemplo, serve de ensinamento, serve para a estrutura do homem e da mulher. Então eu aconselho você a ler as escrituras. Quer crescer na espiritualidade? Leia a Bíblia. Quer crescer no conhecimento? Leia as escrituras. Quer ter uma jornada mais tranquila nessa terra? Esteja preparado durante as escrituras. Porque através da Bíblia, irmão, através da palavra de Deus, aprendemos e podemos receber essas bênçãos. As bênçãos de Deus, onde podemos encontrar o socorro, encontrar a paz, encontrar sabedoria. Portanto, irmão, faça questão de você ler a Escritura todos os dias e abra o seu coração, medite naquelas palavras para receber as bênçãos, né, de Deus na sua vida. E ela vai acontecer grandemente, porque Deus vai te abençoar. A leitura da palavra, a leitura da Escritura, ela forma homens maravilhosos, homens e mulheres maravilhosos. Pela Escritura. E um pregador, irmão, muitas vezes tem pregadores que eles não preparam até um sermão,
com a pregação, como muitos faz. E alguns ministérios, eles falam assim, olha, nós preparamos um esboço do que vamos falar. Se nós vamos falar sobre salvação, ele cerca de capítulos, versículos, fala de salvação. Então ele faz um esboço. E em outros ministérios já é acostumado a ler a Escritura e ali Deus dá a inspiração que vai falando ali, pelo conteúdo da mensagem. Mas para que esse homem, essa mulher, esse homem no caso, pregador, ou até você que é o missionário, poder falar de uma mensagem da palavra, por exemplo, né? Você tem que ler as Escrituras. Como é que o Espírito de Deus vai te revelar uma coisa que você não leu? Então, as Escrituras é inspirada por Deus. E para você pregar a palavra de Deus, você tem que estar inspirado por Deus. E para estar inspirado por Deus, você tem que ler as Escrituras. Como é que eu vou ler a passagem de Timóteo se eu nunca ter lido essa passagem de Timóteo? Então, é importante, irmão, a gente ler as Escrituras. Porque ela nos dá crescimento, ela nos dá entendimento, ela nos fortalece como pessoa cristã. Então é o convite que eu faço a você. Continue lendo as Escrituras, irmão. Não fique só querer receber daquele que procurou e está na frente. Ele é apenas um vaso. E você pode ser um vaso mais do que ele, se você dedicar a ler a palavra de Deus. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão. Acredite, Deus tem planos maravilhosos para você que lê as Escrituras e que põe ela em prática. Essa palavra, que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.